entrei só eu e meu pai, e, eu procurando ali um espacinho para entrar entre as pessoas, todo mundo muito aglomerado, gritando muito, muita energia, assim. E aí eu, pequenininho, fui entrando e fiquei na frente da tela para ver o jogo. E meu pai, como era mais alto, mais forte, ficou lá atrás, ficou de olho. E ele não conseguiu fazer esse mesmo percurso que eu, pequenininho, fiz. Mas tinha logo do meu lado, tinha um outra dupla de pai e filho. E aquele pai estava protegendo o filho dele, e aí meio que com sinais de olhar, o pai daquela criança e o meu pai combinaram de que ele me vigiaria ali também, para eu não sofrer nenhum empurrão, nenhuma violência naquele sentido. E aí depois, com o passar do jogo, meu pai foi chegando mais perto de mim. E a primeira impressão de estádio foi essa, de ser algo em que de muita virilidade e que às vezes a violência ou a agressividade ela é um, um componente de socialização ali para você interagir com alguém, você tem que falar tão alto quanto ele. E foi a primeira vez que eu falei palavrão perto do meu pai. Eu acho que eu pude perceber via arquibancada como a sociedade, digamos, brasileira e como os códigos foram se desenvolvendo e se alterando ao longo dos tempos, né? Códigos sociais. E quando eu nos meus primeiros anos de arquibancada, moleque, era digamos, era um reduto ainda mais masculino, muito mais masculino do que ele é hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, para o moleque, para o menino, para o adolescente, era um espaço que você, digamos, como é que eu poderia dizer, se formava homem mais rapidamente. Os esportes, na verdade, eles são sui generis nas categorias de análise, nas categorias sociológicas, porque a gente pode dizer que eles são fatos totais, né? Porque é aquele velho discurso que parece clichê, mas que eles tendem a sintetizar certos traços culturais da sociedade. Só que certos traços são extremamente dominantes. Então, primeira parte que a gente vê nos esportes em geral, que principalmente aqueles que têm a nascença masculina, como o futebol e o basquete, e como eles são reproduzidos em outros espaços. Na verdade, o que a gente tem são masculinidades, e masculinidades disputando a hegemonia, e nunca de uma maneira fixa, assim, não é o branco heterossexual. O meu ponto de partida é bem Foucaultiano, assim, não é relações de poder que são fixas, tipo, opressores versus oprimidos. Eu tento pegar contextos específicos de análise para ver como as relações de poder se dão ali, tendo muito claro para mim que essas relações de poder podem mudar. Eu entendo que eu estou trabalhando com relações de gênero. Não existe falar de masculinidade sem falar de feminilidade, ou falar de homem sem falar de mulher, porque essas coisas não têm sentido apartadas, é sempre relacional. E aí algumas pessoas esquecem disso, e daí fica muito focado nessa coisa da masculinidade sem pensar como ela é produzida em relação ao feminino, né? Então eu entendo muito gênero enquanto relação. Até estádio de futebol a gente vê bastante isso, né? Tem uma mulher ali, um espectro da mulher meio sobrevoando e, né, meio que normatizando a ideia do que é ser homem ali. Que no masculino te aflora todo esse lado muito passional, né? A raiva, o amor. Então, tipo, ou você odeia o cara que tá do seu lado, você vai sair na mão com ele, ou você ama o cara que tá do seu lado, você vai comemorar, vai dar beijo na testa e dar graças a Deus que ele tá do seu lado. Esse lado de no estádio de futebol você esperar violência e ao mesmo tempo você esperar esses gestos de amor e até de carinho por um completo desconhecido, eles mostram que a identidade da masculinidade ela é plural, né? Ela é múltipla, ela é, sei lá, fragmentada, ela é um monte de coisa. É aí que está a questão. Olha como isso, esses dados homoafetivos do abraço, de se jogar por cima do outro jogador, de, sei lá, fazer o gesto de encaixar a chuteira. Olha como são gestos, né? Que na vida privada, imagina você na vida privada engraxando
a chuteira de alguém, você dando um beijo em outro homem, ou você abraçando, né, e caindo por cima dele, como a gente vê muito, né? O cara cai e os outros homens por cima dele, né? E olha como isso não se representa na vida privada. A gente não tem a imagem daquilo na vida privada de um homem. Pelo menos daqueles homens que estão lá, né, exercendo aquela performance naquele momento. Então, o que é o gol? O gol é o momento do gozo. O gol é o momento em que todas as formas de vida, seja pública ou privada, elas se misturam, né? A cena clássica do beijo do Canidia no Maradona, né? Eu acho que é a cena mais clássica de como o gol é a representação do gozo. Naquele momento, dois caras que são, do que a gente conhece da história do Canidia e do Maradona, dois caras que são extremamente masculinizados lá na Argentina, né? Como aquilo ali reflete a ação, né, que rompe com o público privado. Eu nunca me senti forçado a agir de maneira X ou Y no estádio para ser mais másculo, né? Mas eu consigo plenamente enxergar isso acontecendo com qualquer outra pessoa. Não acho que seja um ambiente mais masculino, eu acho que é um ambiente bom, é um ambiente saudável para os dois gêneros e que devia ser ocupado pelos dois gêneros. Sobre eu ter me sentido pressionado a ter um comportamento mais másculo, nunca me senti pressionado a ter comportamento mais másculo no futebol, sempre torci do jeito que eu me sinto confortável. Eu acho que qualquer música que seja ofensiva, ela não faz parte do ato de torcer. Então, as músicas, elas incomodam muito. E eu acho que no estádio não acaba valendo tudo, porque o que você faz dentro do estádio, você acaba legitimando nas suas ações fora dele. Antigamente era mais frequentado por homens, mas hoje a gente cada vez mais vê as mulheres dominando a arquibancada. Não, porque sempre que eu vou ao estádio, eu sozinho, e fico lá sozinho, canto, grito, mas eu nunca fui forçado a fazer nada. Eu acho que essa ideia do lugar de homem veio muito presente por causa dos atos de violência que a gente veio vendo nos estádios e nas partidas. Sei lá, vou com os meus amigos e acabo fazendo uma piada no físico do jogador, alguma brincadeira assim, nesse estilo. É uma coisa que eu faço quando eu tô num jogo com os meus amigos, é ao lado deles apenas, mas quando você tá do lado de outras pessoas que você não conhece, não é uma coisa que acaba dando coragem. Que eu vivo, assim, eu vivi os melhores momentos da minha vida, as melhores memórias da minha vida dentro de um estádio, eu também vivi coisas pavorosas no estádio, sabe? Queria sempre ir e eu não tinha companhia. E eu lembro também, até hoje, do dia que eu decidi ir no jogo sozinha. Eu tinha uns, acho que, sei lá, 19 anos, e era um jogo comemorativo, e era uma quarta-feira à noite. Quarta ou quinta, agora também não me lembro. E era São Paulo e Flamengo. E aí eu fiquei o dia inteiro, eu falei assim, cara, eu quero ir nesse jogo, mas puta, não tenho ninguém pra ir, o que eu faço? Será que eu vou? Será que é seguro? Sabe, 1 zilhão de coisas. Aí eu falei, cara, eu tenho que parar de não fazer as coisas por esse medo, tipo, não é justo, sabe? Eu quero ir. E aí eu fiz todo um planejamento na minha cabeça, tipo, ir de calça jeans mais larga, camisetão, sabe? E aí na época, isso daí deve ter sido 2009, 10 talvez. E não tinha celular, smartphone, né? Então eu anotava tudo no papelzinho do ônibus que eu tinha que pegar, sabe? Porque não tinha internet no celular. E aí eu anotava no papel o que eu tinha que fazer, enfim. Aí, tipo, fui time, você ouve muita coisa. Porque aí as pessoas interagem com você, entendeu? As pessoas não, os homens. E é muito chato, assim, porque eu tava já numa situação de medo, sabe? Então não era legal ouvir assim, e aí, São Paulina, sabe? Esse tipo de coisa. Enfim, eu achei aquela experiência tão incrível que aí eu falei, nada mais vai me impedir de ir ao estádio quando eu quiser ir. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ir com mais frequência, muitas vezes sozinha. Eu acho que dentro do estádio mesmo, o ambiente tende a ser um pouco melhor agora do que já foi. Mas eu ainda sinto que tem essa cultura enraizada de estádio, um lugar que as pessoas podem ser um pouco, sei lá, brutas e não ter nenhum problema, nenhuma consequência. E mesmo indo agora, tem comportamentos que
que me fazem mal, sabe? Que eu falo, nossa, gente, a gente tem que suportar isso para ir no estádio e tipo, manifestações ou racistas ou xenófobas ou homofóbicas que ainda acontecem no estádio. E se você vai tentar às vezes conversar e tal, assim, as pessoas não conseguem entender. Então acho que ainda acontece muito, estão tentando tratar para que não aconteça, mas tenta mostrar uma coisa que a gente não é, tipo, em estádio de futebol, acho que ano que foi? 2008, acho que foi um ano que o Santos brigou para não cair. Aí teve um jogo no Pacaembu contra o Vitória, que tomou um gol no final, alguma coisa assim. Era um jogo contra o Vitória, que era um jogo para ganhar, que o Santos não ganhou. E aí a torcida começou a gritar, não sei o que, o pau vai quebrar. E eu comecei a gritar junto. E qual era a minha intenção de fazer o pau quebrar em qualquer sentido? Eu nunca tinha batido em ninguém, nem bati em ninguém na minha vida inteira. E eu tava gritando ali, com o peito aberto, assim, se o Santos não ganhar, o pau vai quebrar. Um negócio que não tem nada a ver comigo. E a gente reproduz essas coisas, porque no estádio você precisa aprender quando é para gritar, quando é para você calar a boca, o que é para você gritar, o que você deve sentir, como você deve sentir, a hora que você deve sentir. E são, como você disse, são as regras não escritas, né? E você vai assimilando aquilo de uma maneira que completamente inconsciente. Embora exista aquela questão, você precisa saber se posicionar e saber, sim, ter a sua individualidade no meio de tudo isso, né? Não é simples. Não acho que é uma coisa que todo mundo consiga. Eu acho que vai um pouco também da questão da idade. Acho que pessoas mais jovens, elas acabam tendo menos sacada disso. Vai também um pouco a ver com a sua visão de mundo, de uns e de outros. Então, é uma coisa bem subjetiva e que varia muito de pessoa para pessoa. E por isso é tão perigoso também, né, esse ambiente de torcida e de arquibancada, porque um cara às vezes está ali porque curte apenas o gritar, cantar e torcer pelo seu time, mas por fazer parte de um todo, ele acaba indo junto com um todo um monte de processos que talvez não tivessem tanto a ver com ele, mas que o cara ali não soube se dividir disso, se separar disso. E eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem essa mentalidade, né, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, de que estádio é lugar para homem, né? Ninguém não é exclusivo para homem, mulher, para quem quiser aproveitar, entendeu? Tipo, é para quem quiser se divertir, ou passar raiva, tristeza. Foi quando o Palmeiras jogou contra o Grêmio, eu fui nesse jogo, foi no Pacaembu, e a torcida no meu setor ficou gritando pro técnico Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, cantos homofóbicos. Nesse momento eu me senti extremamente desconfortável, fiquei olhando assim em volta e não gostei nem um pouco. Hoje eu me senti impelido de alguma maneira a mudar alguma coisa? Já sim. No jogo entre São Paulo e Corinthians, no Campeonato Paulista, semifinal, eu estava cantando na frente do Portão Laranja, que é onde a torcida organizada fica, e na época eu estava usando uma pulseira que a menina que eu ficava tinha me dado, era também um lacinho de cabelo dela, e aí por um acaso eles tiraram essa pulseira, jogaram essa pulseira no chão, falaram que ali não era lugar de viado, queriam tirar os meus brincos. Eu sou retratista, eu gosto de gente. Assim, eu não tenho muito hábito de fotografar paisagem, assim como o pessoal tem, uma vez ou outra, mas eu curto gente, expressões, pessoas. Eu acho que aquelas fotos têm alguma coisa a dizer, sabe? Foi quando surgiu o Amor à Camisa. Eu troquei uma ideia na época com um jornalista, Marcelo Cavalcante. Marcelo é quem escreve os textos do Amor à Camisa, eu faço as fotos. A gente lançou um livro no ano seguinte, mas a gente está em 2017, 2018. A gente precisa ter uma rede social. A gente precisa ter um caminho, né? A gente tira essas fotos e elas vão para onde? O que é que vai acontecer com isso, né? E aí foi quando a gente criou o Instagram do Amor à Camisa. Em 2018 eu voltei assim com força total. Como faz muito tempo, as pessoas são acostumadas comigo, mas rola essa coisa assim. Eu ainda acho, principalmente aqui no Nordeste, talvez, que a cultura masculina, sabe, da coisa, de estar em um lugar de homem, não sei o quê. Ainda rola muito esse blá, blá, blá. Embora, como eu te falei, surgiram recentemente muitos
movimentos femininos com muita força nas arquibancadas. Então, talvez tenha minimizado. Apesar de ser libertário e tudo mais, tem um lance desse lance de organizada, desse lance de ser muito masculinizado, futebol, que eu acho que isso, né, tá num processo de mudança agora, finalmente está num processo de mudança. E antes eu via muito, mas 1000 vezes mais caras mais homens do que mulheres no estádio. Tipo, isso é, de fato, um fato muito, muito diferente de hoje em dia, assim, eu acho. Exatamente isso. Tem gente que o cara nem é daquele jeito, tá ligado? Às vezes o jeitão do cara, por exemplo, não é nem cantar muito, né? E aí tá lá no meião, chegou de paraquedas junto com o brother ali, tá lá no meio, eles tentam se fazer de cantar e tal. Entendi o que você falou. E eu acho que acontece em qualquer lugar do estádio, porém em graus elevados ou menores, entendeu? Acho que se um cara, velho, quer ir só conhecer a arquibancada e ficar lá no meião, ele tá fudido. Ou ele vai ter que cantar, tipo, lá no meio da muvuca mesmo, porque não tem jeito, os caras cobram mesmo. Poucas, assim, velho. Galera cobra mesmo. Então, assim, tem esse lance da setorização dos estádios também. Então, assim, velho, você não quer ficar na muvuca? Não vai pra muvuca. Vai, compra ingresso em outro lugar, entendeu? Quando eu fui a primeira vez na torcida jovem, no caso, né? E eu não tava cantando, e aí alguém me cutucou e falou: canta aí, caralho. Canta, tem que cantar, tá aqui, tem que cantar. E aí eu fiquei, mano, como assim? Tá aqui, tem que cantar. Eu sou supersticioso. Se eu cantar, meu time vai perder. Você não tá entendendo. E aí foi o primeiro conflito, assim, que eu fiquei, meu, que bizarro. Tenho que pensar direitinho onde eu vou sentar, porque é isso. Tem essas normas aí que são veladas, mas que realmente todo mundo conhece. A gente é colocado nessa caixinha de que tem que ser o homem provedor, o forte, o que ninguém vai bater de frente, porque senão vai tomar porrada. Então, eu acho que em vários momentos isso aconteceu no futebol também. Tem uma história muito interessante que os meus amigos presenciaram. A gente estava em bastante gente. Teve um jogo recente, não sei se vocês lembram daquele jogo São Paulo e Vasco, gols do Trellis no final. Então, um gol, era uma explosão, era uma catarse coletiva ali no final, tá? Um gol do Trellis, improvável. E eu, assim, na hora, cara, eu tava ali, o gol me lembrou, guardando as proporções, um gol que o Serginho Chulapa fez de cabeça contra o Palmeiras numa semifinal do Campeonato Paulista, no final da prorrogação. E aquele gol, eu lembro da catarse coletiva, tinha muito mais palmeirense, eu era moleque, um dos primeiros jogos que eu fui, talvez o primeiro clássico que eu tenho, eu tava com meu primo mais velho. Mas ali, só tinha ali São Paulinho e tal, não sei o quê. E aí começou, cada um, sabe quando sai o gol, cada um vai para um lado. Aí eu vi um moleque, um adolescente, mais ou menos da idade que eu tinha lá atrás, no São Paulo e Palmeiras, comemorando o gol sozinho, assim, sabe, com um fone de ouvido sozinho, assim, ninguém abraçando o moleque. Aí eu fui, peguei o moleque, sacoalhei, tá, gol, cacete, tal. Aí, cara, deixa eu contar pra você, deu, assim, 2 minutos, aquela ainda, as pessoas se reunindo de volta, cada um voltando no seu lugar, faltam 10, vamos segurar essa porra, aquela coisa. Aí vem, não sei de onde, o pai do moleque fala assim pra mim: devolve o celular do meu filho. Aí eu olhei assim, falei: o quê? Devolve o celular do meu filho, você roubou o celular do meu filho. Faltava 10 minutos, aquela coisa, tipo, o São Paulo se segurando na bacia da sala, e a gente não conseguiu ver o resto do jogo, porque o cara, vou chamar a polícia. Tinha um grupo de meninas, aí nós vamos chegar, tá vendo? Onde nós... Tinha um grupo com alguns meninos, mas eram, sei lá, 3 meninas e 2 meninos sentados abaixo da gente. Eu não sei até agora se me reconheceram ou não, mas ou se entenderam a situação e falaram: cara, não é possível, o cara não foi ele que pegou, deve ter caído. E tinha, sei lá, 50 mil pessoas no estádio, e elas começaram a tentar achar o celular do cara.
sabe, em algum degrau. Uhum. E aí o cara disse assim, não, eu vou chamar a polícia e tal, e o moleque chorando, aquela coisa, eu falei, gente, é o seguinte, aí, tipo, sei lá, eu só lembro, sabe quando você fica com a visão periférica para ver, né? Eu vi o cara levantando a bandeja, a plaquinha +4, alguma coisa assim. E eu falei, não, cara, eu vou ter que me segurar aqui +4 e o cara me acusando e tal. Aí chegou uma hora, uma das meninas subiu ali onde a gente estava e falou assim, seu celular tem a capinha do celular é vermelha? Daí o moleque, por quê? Daí ela falou, porque eu acho que eu achei. Aí 3 degraus abaixo ela veio e trouxe o celular e deu pro pai do moleque que falou, é esse aqui? Daí ele, Aí ela falou assim, então pede desculpa para ele agora. Pede desculpa para ele agora. Aí o moleque, o pai, não, desculpa, tal, não sei o que, eu tava com a cabeça. Daí eu falei assim, nego, faltam 4 minutos. Daqui a 4 minutos a gente conversa. Aí eu fui lá, acabou o jogo, peguei o moleque de novo pelo caso, falei, 3 pontos, porra! Aí o moleque e o pai chorando, aquela coisa. Então, assim, eu acho que essa historinha dá uma ideia do que a arquibancada pode te trazer em 1000 coisas. E a arquibancada atual teve uma menina com uma sensibilidade para resolver a situação, né? De um bando de ogros estúpidos. Eu, o pai e o moleque. A gente não sempre foi falado, né? Essa questão de vamos entrar lá e tipo, principalmente antes de jogos, né? Vamos entrar lá e vamos mostrar que a gente é mais homem que os caras. Uhum. O cara, pra eles ganhar de nós, vai ter que suar sangue. Tipo, vamos mostrar que a gente é mais homem. Teve até um episódio que eu me lembro bem agora. Uma época na base do Santos, o treinador pediu pra gente mostrar as unhas da mão assim pra ele. E quem mostrou tipo com a mão aberta assim, sabe? Mostrando os 5 dedos assim, ele começou a tirar sarro e tal, na brincadeira mesmo, querendo tirar sarro mesmo, falando que era menininha. Passou alguns meses, mais pra frente ele fez a mesma brincadeira e eu já mostrei do jeito que todo mundo tinha mostrado, né? Por quê? Porque eu não queria ser tirado sarro novamente e tal. Então isso reflete bem que a pessoa acaba se escondendo, né? A gente tem que entender mais ou menos como essas coisas se comportavam na cabeça de todos nós. Isso não era uma opção que a gente tinha, isso a gente nasceu assim, né? Homem não chora, né? Seja homem, encarem aquilo. Então, esses termos todos, e ele está fazendo, eu posso fazer também, torna-se legal, entendeu? Então, o que acontece é que a gente estabelece certas condutas, por exemplo, os meus times faziam teatro. Eu levava meus times, os jogadores ao teatro, eu fazia jogos de teatro, jogos de mímica com eles, competições, porque eu queria expressão corporal. O jogo de futebol é uma expressão corporal. Então, eu balanço meu corpo para cá, mas eu quero receber a bola lá. Alguém já sabe que eu balancei o corpo para cá que eu vou receber. Isso é expressão corporal, né? O cara sabe se eu estou bem ou se eu não estou. Preciso que as pessoas se deem o direito de serem mais humanas, mais sensíveis. Eu fui jogador, joguei até meus 18 anos, aí fui torcedor e agora sou dirigente. Então eu participei de todas as fases de ser o que é bom e o que é ruim e o que eu não quero ver. É tanto que eu falo muito com meus jogadores. O que eu passei na minha categoria de base, o desrespeito que eu passei nos clubes que eu passei, eu não quero que meus jogadores passem. No profissional é diferente. São pessoas, são adultos, né? São pessoas que já deu tempo suficiente para
para saber o que é o certo, o que é o errado. A gente joga num clube que hoje dá show, né, em relação a essas campanhas. Existe uma linha de curadoria para esses temas. Curadoria, geralmente, quem faz sou eu e Nelson. E essa curadoria busca sempre causas que não tenham o devido apoio institucional, né? Ou seja, a gente percebe que existem grupos que são majoritários socialmente, mas são minoritários politicamente. O campo da masculinidade ele é tão amplo, ele é tão diverso, ele é tão interseccionado dentro dele mesmo, que não seria possível dizer para você que atenuou ou que não atenuou. Dentro dos reflexos da masculinidade temos o assédio, né, que é um dos temas talvez o mais tocado no ambiente social do futebol. E sim, isso eu digo não baseado em uma pesquisa, mas baseado em uma observação e conversas com mulheres. E olha, agora a gente instalou o app está sendo usado, a gente tem casos de relatos que a gente, né, tem acionado a polícia militar, tem acionado as imagens do estádio. Então, eu acredito que as medidas de conscientização e controle têm surtido um efeito prático, sim. Veio o lançamento do canal chamado Estaremos Contigo, que é um canal de WhatsApp para quando a torcida, né, o torcedor, a torcedora já entrou dentro do estádio. Então, né, no telão aparece o telefone, a pessoa entra em contato comigo e aí eu tenho condições de subir no centro de comando, onde ficam as câmeras, eu tenho condições de chegar onde o fato aconteceu, acionar a segurança, acionar os órgãos de segurança, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, já é um canal de proteção, né, e que as pessoas ficam, se eu fizer, vão me denunciar, vão me pegar ali na saída. Era uma coisa visível, assim, que a pessoa, quando entra no estádio, né, parece que ali é o espaço permitido, né, da sociedade a tu xingar de todos os palavrões, a tu usar, né? Eu nunca presenciei violência física dentro do estádio, mas as agressões verbais, as pessoas se transformam, né? Aquele tiozinho que entra com o radinho, o amendoim, a almofadinha embaixo do braço, é um leão dentro do estádio. Você vai ver um pai de família hoje no estádio, infelizmente ele vai falar coisas que ele não vai falar no meio da rua, não vai falar em casa. Essa é a verdade. Um jogador que ele não tem certo prestígio com ele vai, o jogador fazer alguma coisa que ele não acha certo, ele vai ofender o jogador, vai xingar disso, vai xingar daquilo. E não só ofensas normais, né? Mas ofensas também falando do tom de pele, falando da opção. Infelizmente, o futebol ele induz esse lado, né? Que saudade!